Então vamos lá, pessoal. Um dos grandes problemas descritos pela legislação brasileira para a renovação da Carteira Nacional da Habilitação, a CNH, para idosos acima de 65 anos, refere-se ao tempo de reação dos mesmos. Como sabemos, o tempo médio de reação de um motorista é da ordem de 0,7 segundos, ou seja, é o tempo de reação entre o intervalo entre a percepção do sinal vermelho e o momento de apertar os freios. Se um automóvel pode ser desacelerado à razão de 5 metros por segundo ao quadrado, de quanto seria a distância percorrida entre a percepção do sinal vermelho e a parada do carro que vinha com a velocidade de 36 km por hora. Então, vamos fazer um esqueminha, pessoal, que vai nos auxiliar aqui bastante na resolução da questão. O carro, ele já vinha com uma certa velocidade, certo? A questão diz que esse carro vinha com a velocidade de 36 km por hora. Então, o carro está aqui, ele está com uma velocidade de 36 km por hora. É importante a gente já transformar aqui, né? 36 km por hora. A gente divide por 3,6 e ele vai dar o famoso 10 metros por segundo. Tá? 10 metros por segundo. Então, esse carro ele vem aqui a 10 metros por segundo. Só que ele tem ainda um tempo de reação, ou seja, um tempo que ele passa ainda com velocidade constante, que é de 0,7 segundos. E nesse tempo de reação não acontece nada, ele somente percebeu. Então ele continua aqui com a mesma velocidade de 10 metros por segundo. E aí agora ele vai frear até parar, até chegar à velocidade de zero. Então, aqui eu vou dizer que ele percorreu uma distância, que eu vou chamar de distância de reação, pode ser? E aqui eu vou dizer que ele percorreu uma distância, que eu vou chamar de distância de frenagem. Que a gente precisa justamente a soma dessas duas aqui. Bom, na primeira situação, nessa situação aqui, o que é que a gente tem? A gente tem um movimento uniforme. Então, a gente tem ΔS sobre ΔT. Não é verdade? Então, a velocidade é 10 e o tempo é 0,7. Então, a distância foi de 10 vezes 0,7. A gente tem uma distância de 7 metros. Agora, aqui, a gente vai ter um MUV. A gente vai ter um MUV, porque a aceleração foi constante, ele desacelerou constantemente. Então, eu vou aplicar V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2A vezes D, que é a distância de frenagem. Por que eu estou usando Torricelli? Porque eu nem quero o tempo, nem o tempo foi dado. Beleza? Então, a velocidade final aqui é 0, a velocidade inicial é 10 ao quadrado, 2 vezes 5 vezes a distância de frenagem. E eu usei menos porque ele está freando. Aqui vai ficar 100 é igual a 10 vezes DF. DF, portanto, vai dar 10 metros. Então, a distância que a gente quer, pessoal, então, logo, a distância total até parar vai ser a distância de reação mais a distância de frenagem, 7 mais 10, 17 metros. Então, a gente marca a letra E. Tranquilo?